Um dos maiores genocídios do mundo aconteceu aqui na África. Ruanda protagonizou um dos maiores genocídios do mundo. É um território dominado por 3 tribos: os Hutus, os Tutsis e os Twa. Cerca de 85% da população de Ruanda fazem parte da tribo dos Hutus. O grande conflito aconteceu por causa das 2 tribos em questão, os Hutus e os Tutsis. Durante um longo tempo, os Tutsis, que são a minoria, governaram o país. Só em 1959, os Hutus conseguiram derrubar com excelência a monarquia, onde os Tutsis foram obrigados a fugir nos países vizinhos como Uganda. Outros povos que sobraram criaram uma resistência rebelde que se chamou Frente Patriótica Ruandesa, RPF, governo que protagoniza hoje. Chegou a invadir o Ruanda de uma forma brutal em 1990. Lutaram até chegar a um acordo de paz em 1993. Não dada como satisfeitos das 2 partes, tanto pelos Hutus quanto pelos Tutsis, no dia 6 de abril de 1994, foram assassinados os então presidentes do Ruanda e do Burundi. Os 2 pertenciam no grupo étnicos Hutus, derrubando o avião onde os 2 estavam a bordo. Por sua vez, os Hutus disseram que foi o RPF e os Tutsis disseram que foram os Hutus para justificar o genocídio que vinha por ali. Então os extremistas Hutus começaram um chamado onde a ordem era exterminar todo indivíduo que não pertencia aos Hutus. Ruanda é uma sociedade rigidamente controlada e organizada. O então partido governante MRND, na época, tinha uma ala jovem chamada Interawan, que foi transformada em uma milícia para realizar o genocídio. Armas e lista de alvos foram entregues para os grupos locais, que sabiam exatamente quem matar. Os extremistas Hutus tinham estações de rádios e jornais que transmitiam propaganda de ódio, exortando as pessoas a eliminar as baratas, o que significava matar os Tutsis. Os nomes das pessoas a serem mortas foram lidas na rádio. Até mesmo padres e freiras foram condenados por matar pessoas, incluindo alguns que buscaram abrigo em igrejas. Com uma organização meticulosa, as listas de opositores do governo foram entregues às milícias, juntamente com os nomes de todos os seus familiares e parentes. Vizinho matando os vizinhos, marido matando as suas esposas por pertencer aos grupos Tutsis, já que os líderes disseram que quem não matasse seria morto. Naquela altura, as carteiras de identidades apresentavam grupos étnicos e era muito fácil de encontrar qualquer pessoa que não seja daquela etnia dominante no momento. A milícia formou bloqueios em todas as suas saídas possíveis e abateram todos os Tutsis, com facões e tudo à disposição. Muitas mulheres foram levadas e mantidas como escravas sexuais. Foi bizarro. A ONU e a Bélgica tinham forças de segurança dentro do território ruandês, mas nenhuma ordem foi dada para intervir na matança. Já os Estados Unidos da América, na época, estava determinado a não intervir nos conflitos internos do continente africano, já que naquela época, um ano antes, sofreram uma grande baixa. Soldados americanos morreram na Somália. 10 soldados belgas e da ONU foram mortos em sequência. Isso obrigou que fosse ordenada a retirada das 2 tropas de defesa. Naquela época, a França era aliada do governo Hutus. Esta mesma França enviou tropas como aliados para proteger pessoas de altos escalões. E mesmo assim não obtiveram sucesso, já que muita gente morreu naquele massacre. Seja os Hutus, seja os Tutsis, na sua maioria os Tutsis. E a França foi acusada de não fazer o suficiente para terminar com o conflito. Até hoje, no governo de Paul Kagame, acusa os franceses de terem ligações diretas com os Hutus, acusações que a França nega categoricamente. Esse conflito de grande matança dentro do território de Ruanda, que envolveu 2 grupos étnicos e quase uma etnia inteira foi dizimada, perdurou 100 dias, que na sequência foram mortos mais de 800 mil pessoas. Mas como esse conflito terminou? A bem organizada RPF
apoiada pelo exército do Uganda, gradualmente conquistou mais territórios, até 4 de julho, quando as suas forças marcharam para a capital, Kigali. Cerca de 2 milhões de Hutus, civis e alguns dos envolvidos no genocídio, fugiram em seguida pela fronteira com a República Democrática do Congo, na época chamada Zaire, temendo ataques. Grupos de direitos humanos dizem que a RPF matou milhares de civis Hutus quando eles tomaram o poder, e mais depois que eles entraram na República Democrática do Congo para perseguir a Interahamwe, a milícia jovem naquela época. Por mais incrível que pareça, os Hutus tinham tudo armado, planeado e muito bem executado, e eles eram a maioria, mas os Tutsis acabaram saindo vencedores nessa grande batalha. E agora a pergunta é: como está Ruanda hoje? Caso você não viu o vídeo que eu falei sobre Ruanda, sobre o governo autoritário do Paul Kagame, que inclusive foi um dos grandes líderes que venceu esse grande genocídio que aconteceu em 1994, o link está aqui na descrição, meu parceiro. O líder da RPF, o presidente de Ruanda, Paul Kagame, foi saudado pelo rápido crescimento econômico do pequeno país. Ele também tentou transformar Ruanda em um centro tecnológico e também o maluco é ativo no Twitter. Liberdade de expressão. Os seus críticos, no caso, dizem que eles não toleram a dissidência e que seus adversários foram encontrados inexplicavelmente mortos. Quase 2 milhões de pessoas foram julgadas em tribunais locais por seu papel no genocídio e os líderes do massacre em um tribunal da ONU na vizinha Tanzânia. Agora é ilegal falar sobre a etnia em Ruanda. O governo diz que isso evita mais derramamento de sangue, mas alguns dizem que impede uma verdadeira reconciliação e apenas coloca uma tampa sobre as tensões que vão acabar fervendo de novo no futuro. Se você quiser saber também sobre o massacre que ocorreu na Namíbia quando foi colonizado pelos alemães, os alemães ocuparam aquele território todo e fizeram um massacre com uma etnia inteira. Praticamente eles exterminaram uma etnia inteira. Até agora a Namíbia está putaço com essa merda toda e já disseram publicamente que eles não aceitam as suas desculpas. Por mais que a antiga Alemanha, lá nos anos 1900, até hoje tudo isso ainda é repercutido na história da Namíbia. Caso você quiser saber muito bem sobre essa história, se inscreva no canal, porque logo o vídeo vai sair.